Que o teu Espírito conduza, meu Pai, cada palavra, Jesus, que vai ser direcionada, Senhor, nesta hora. Que a mão do Senhor, Pai, possa mover de uma forma especial. O Senhor conhece o desejo do nosso coração, que a maior intenção da nossa alma, Senhor, não é, ó Deus, méritos e nem status, mas é como o apóstolo Paulo disse, aquilo que eu recebi de Deus, isso eu vos dou. Deus, que em nome de Jesus Cristo, Pai, a tua mão poderosa, Jesus, possa ir de encontro agora, cada pessoa, Pai. Que a tua palavra possa, ó Deus, atrair, Senhor, esse coração que está necessitado. Essa irmã que precisa de um direcionamento. Essa pessoa, ó Pai querido, que está, ó Deus, com sua alma aflita, Pai. Que o teu Espírito vá de encontro agora, em nome de Jesus Cristo. Que a unção do Senhor vá de encontro agora, Jesus. Deus, o Senhor conhece o mais profundo do ser. O Senhor sabe que por nós mesmos, Senhor, nós não temos a capacidade, Jesus, de oferecer o que a alma desta pessoa precisa. Mas o teu Espírito, ele tem o poder de alcançar o mais profundo do interior da alma de alguém. Então eu oro agora, Senhor, que pela tua infinitude, pela graça do teu poder, o Senhor possa ir de encontro agora e alcançar cada vida em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Você pode dizer um amém aí, em nome de Jesus? Que a bênção do Altíssimo alcance sua casa, que a mão do Todo-Poderoso alcance seu lar, que na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, nossa irmã Vanessa, um beijo no seu coração, ungida do Pai. Em nome de Jesus, nós estamos esperando dar 21h10 para nós já iniciar em nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Convide aí alguém em nome de Jesus. Mande para os seus contatos, né? Muitas das vezes tem dias que nós percorremos, né, de uma forma tão amarga. Glória a Deus, obrigado pelo presente. Louvado seja o nome do Senhor. Que seja tudo para a glória e honra do Altíssimo. Seja para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Louvado seja o Todo-Poderoso. Aleluia. Nós vamos falar sobre conhecendo o meu eu na pessoa de Cristo. Conhecendo o meu eu. Você já se perguntou que talvez possa existir em você um falso eu? Você já se perguntou que muitas das vezes nós podemos nos encontrar perdidos dentro de nós mesmos? Pois é, o Espírito de Deus quer te convidar a pegar pelas mãos e mergulhar dentro do seu interior. Porque o maior propósito de Deus é morar dentro de você. Aleluia! Um beijo no coração da missionária Amanda. Obrigado, princesa, né? Por ser canal de bênção na nossa vida, nos presenteando aí em nome de Jesus. Deixa aí, irmãos, seu presente, colabore para que o reino de Deus seja propagado a demais pessoas. Quantas vezes da nossa vida que a gente está tão cabisbaixo, que a gente para e depara com um vídeo, ouve uma oração, quanto nós não somos alimentados, não é verdade? Então, seja canal de bênção. Esse vídeo pode alcançar pessoas em lugares tão amargos, em momentos tão dolorosos, e você será o intermediador para que vidas também sejam alcançadas, né? 21h12. Vamos começar. Então, conhecendo o meu eu na pessoa de Cristo. Eu quero que você coloque aqui embaixo na descrição
você que está ligado nesse propósito. A Bíblia diz assim que se 2 ligares na terra, será conectado do céu. E nós entendemos que o que precisamos para que o céu movimente a terra é nós estarmos conectados. Então coloque aí na descrição, coloque conhecendo o meu eu na pessoa de Cristo. Coloque aí, amado, conhecendo o meu eu na pessoa de Cristo. Nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos saber da onde foi que nós saímos. Nós precisamos saber qual é o posicionamento que nós estamos no atual momento de nossa vida. E nós precisamos saber para onde é que nós iremos. Anchorebia, alabaraio, andore, balasterrégia, aleluia. Então, querido, ouça, vamos ler a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número... Melhor dizendo, Efésios, capítulo de número 2, para a glória de Deus. Efésios 1, 2, para a glória do Senhor Jesus. A vós, a graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos celestiais em Cristo. Capítulo de número 2. E vós, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes da potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Querido, a primeira coisa que nós precisamos entender, na live anterior, nós entendemos que Deus se manifesta. E todas as vezes que Deus se manifesta, nós entendemos que Deus, ele se apresenta antes da atuação de sua manifestação. Então, nós entendemos que no livro de Gênesis, capítulo de número 1, Deus se manifesta como Senhor da criação. Agora, dando um help da live anterior, nós entendemos que Deus se manifesta nas 3 atmosferas. Deus se manifesta como Pai, Deus se manifesta através da pessoa de Cristo como Filho. O maior método manifestado por Deus em Cristo é o seu amor. Então, Cristo é o amor de Deus manifestado em nós. Cristo é as leis de Deus manifesta dentro de nós. Como atua esta manifestação sobre a nossa vida? Essa manifestação, ela acontece por meio de quê? Da manifestação de Deus na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é quem traz Cristo para morar dentro de nós. Então, Deus manifestando como Pai, nele está o governo, nele está o poder. Nós entendemos que os atributos de Deus, atributos comunicáveis, atributos não comunicáveis, que são qualidades da natureza de Deus, que ele compartilha conosco,
e qualidades da natureza de Deus que ele não compartilha conosco. Então Deus compartilha conosco o seu amor. Deus compartilha conosco o quê? A paternidade, nos aliançando outra vez. Então, como isso ocorre? Através da pessoa de Cristo. Porque Cristo é a representação do governo de Deus. Então, Cristo é a representação do governo de Deus. Como eu trago para a terra esse governo para a nossa vida? Porque a Bíblia diz a necessidade de que eu primeiro busque o reino dos céus e toda a sua justiça, porque assim tudo será devidamente acrescentado. Então, como eu trago esse reino de Deus para a terra? Como eu busco o reino de Deus para a terra? É como atua isso em mim? Por intermédio da pessoa de Cristo, que é a lei. E qual é o método usado? O amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Cristo para nós, para que esse amor manifestasse em nós o governo de Deus, manifestasse em nós a soberania das leis de Deus. Qual é o processo gradativo que essas leis manifestam em mim? Por intermédio do Espírito Santo. Então, o papel do Espírito Santo é o quê? Aplicar a lei em mim, me convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a pessoa de Cristo tem o seu papel em quê? Me santificar, me dar coordenadas, me resgatar. E a pessoa do Espírito Santo tem o papel de quê? De me convencer, de trazer à existência em mim a Bíblia Sagrada, de trazer à existência em mim o verbo, de trazer a natureza de Deus em mim. Então, essa é o quê? A manifestação desse governo sobre a minha vida, através de quê? Da pessoa do Espírito Santo. Então, a partir daí, então, o que eu vou entender aqui? Qual é o seu propósito? Esse é o objetivo dessa maratona de live que nós damos início. Para descobrirmos o nosso propósito, qual é o método? Nós estamos mergulhando dentro do nosso eu, de mãos dadas com o Espírito Santo. Por quê? Porque somente o Espírito Santo, fazendo uso da palavra, vai nos trazer a um real entendimento. Aleluia! Então, a partir daí, então, nós entendemos que Deus se revela a nós, certo? Quando nós entendemos que Deus se revela a nós como Pai, como Filho e como Espírito Santo, então como nós vamos identificar o passo a passo dessa paternidade? Eu quero que nesse exato momento você pare para refletir. Você já identificou a paternidade de Deus dentro da sua consciência? Você de fato sente que está conectado com a paternidade de Deus? Eu quero que você pense em alguém aí agora que tem tido dificuldade, tem passado por tanta coisa na vida, que tem dito, não, Deus não olha para mim, eu só nasci para sofrer. Eu quero que você convide essa pessoa para participar dessa live agora. Por quê? Porque o Espírito de Deus quer ir de encontro a ela neste momento. Então, nós precisamos identificar o quê? A paternidade em Cristo. Diga assim, escreva aí nos comentários, diga, eu reconheço a minha paternidade em Deus. Escreva aí, eu reconheço a minha paternidade em Deus. Então, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu para que nós perdêssemos a
conexão dessa paternidade. Livro de Romanos, capítulo de número 3. Livro de Romanos, capítulo de número 3. Vai dizer da seguinte maneira, eu faço questão de ler, porque é a Bíblia em que é o método que o Espírito Santo usa como uma esponja para me lavar, para pôr para fora, para expelir, né? Toda essa natureza pecaminosa, essa desordem que está dentro de nós. Então, Romanos capítulo de número 3, no versículo 23, vai dizer da seguinte maneira: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça e pela sua redenção, que há em Cristo Jesus. Pela sua redenção que há em Cristo. Nós tivemos uma interferência de som aqui, mas Deus está no controle. Eu reconheço a minha paternidade em Deus. Escreva aí, em nome de Jesus. Isso é uma palavra profética. Diga, a minha casa recebe a paternidade em Deus. Diga aí, querido, em nome de Jesus. Então, o livro de Romanos, capítulo número 3, vai deixar muito claro porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Deus está exatamente no mesmo lugar. Com uma forma muito simples e muito humilde, com muita humildade no nosso coração, vamos dizer aqui, essa xícara. Se eu pego a caixa desse fone e coloco aqui dentro dessa xícara, quando eu procurar, ela vai estar aqui. Mas se porventura essa caixinha de fone ela se desloca, a xícara vai continuar no mesmo lugar. Quem se deslocou foi a caixinha de fone. Então, quem se deslocou foi o homem, porque Deus permanece exatamente no mesmo lugar. Que lugar é esse? Oferecendo a sua paternidade. Deus permanece no mesmo lugar. Entregou Cristo por amor à sua vida. Deus permanece no mesmo lugar, oferecendo e se manifestando através da pessoa do Espírito Santo para conectar as suas emoções e estabilizar o seu interior. Deus permanece no mesmo lugar. Mas o homem se desconectou de Deus. E como houve essa desconexão? O pecado destituiu, o pecado fez uma trinca, digamos assim, né? Adormeceu o espírito do homem a ponto de que agora Deus não consegue mais conectar com o homem. E aí eu te pergunto, o que é pecar? O que é pecado? Porque às vezes as pessoas dizem assim, pecado é eu pintar a unha. Não, pecado é Pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus. Pecado é tudo aquilo que fere os princípios de Deus. Se eu estou debaixo de uma liderança, digo liderança, forma física. Se eu estou debaixo de uma liderança e aquela liderança está conectada com os céus e é dada uma ordem e eu concordo ali com aquela ordem, eu entro em concordância e eu não exerço aquilo que eu concordei, então eu estou entrando em atrito. Então pecado é errar o alvo. Pecado é transgredir uma lei que foi dada. Pecado é você transgredir e ir contra a vontade de Deus, certo? Então no livro de Tiago, capítulo de número 1, livro de Tiago, capítulo de número 1, a Bíblia vai dizer para nós da seguinte maneira, que ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado.
Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Querido, o que é pecado? Pecado é todas as vezes que eu deixo de pensar na Bíblia Sagrada. Pecado é todas as vezes que eu deixo de lembrar da ordenança que Deus deu, ordenança para as minhas finanças, ordenança para um casamento, ordenança para a criação de filhos, ordenança para relacionamentos de amizade, ordenança para decidir a vida. Todas as vezes que eu deixo de consultar a Deus e eu começo a decidir de acordo com o que eu penso, de acordo com o que eu acho, eu estou transgredindo a lei de Deus. Eu estou pecando, porque pecado é gerado aonde? Dentro da consciência. Pecado é gerado aonde? É uma quebra que acontece dentro do seu intelecto, quando você não mais é guiado por um GPS, quando não mais é guiado pelo mapa, e agora você faz tudo. Você entra no emprego, você sai de um emprego. Você entra numa congregação, você sai de congregação. Você muda de um bairro para o outro. Você sai de uma circunstância e entra em outra, sem sequer entender quais são os princípios de Deus, sem sequer perguntar a Deus o direcionamento. Então você se submete ao quê? A se encarregar pelas suas decisões. E agora você não mais tem direção de Deus. Então, se não há direção de Deus em você, você erra o alvo. É por isso que muita coisa tem colidido na nossa vida. É por isso que tem muita coisa que tem tido avalanche. Por quê? Porque está indo em direção. Imagina o Titanic. O que fez o Titanic colidir? É porque o Titanic foi de encontro a uma pedra gigante de gelo e ele não suportou a pressão da colisão. Por quê? Porque seguiu a direção errada. O Espírito de Deus está falando com alguém aqui hoje. É noite de você convidar o Espírito Santo a entrar de vez na sua vida. Mas não é simplesmente convidar emocionalmente, não, querida. É tirar tempo para aprender das leis de Deus. É tirar tempo para meditar na palavra de Deus. É tirar tempo, ao invés de estarmos, como disse o salmista Davi, na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Por quê? Porque ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Quantas vezes nós ficamos obcecados pela vaidade dos nossos próprios desejos? Por quê? Porque a palavra de Deus não nos convence mais. Por quê? Porque você está vazio, está perdido dentro de si mesmo. E qual é a base que nós temos para isso? Quando tentado e atraído pela própria concupiscência, ou seja, quando nós lembramos do que é ser atraído pela concupiscência, quando nós lembramos o que é ser atraído pelos desejos, nós lembramos da nossa irmã Eva. Dentro do jardim havia toda uma constituição arquitetada, orquestrada para trazer o bem-estar de Eva, para trazer o bem-estar de Adão. Deus orquestrou toda a terra. Deus alinhou tudo nos mínimos detalhes. Para quem? Para servir Adão e Eva.
Por quê? Porque a escritura da terra não é do diabo. Eu sinto uma necessidade de profetizar, irmãos. Eu sei que é um estudo, mas eu sinto ardendo dentro do meu peito. O seu filho não é do diabo. Seu casamento não vai ser destruído por Satanás. Sua família não vai ser destruída por Satanás, porque não foi isso que Deus arquitetou. A escritura da conquista, a escritura da sua casa, você vai dizer como Josué disse: eu e a minha casa decidimos obedecer às leis de Deus. Eu quero que você declare: eu e a minha casa recebemos a escritura da terra. Diga aí comigo: eu e a minha casa recebemos, escreva aí, querido, a escritura da terra. Diga assim: eu e a minha casa recebemos a escritura da terra. Ouça, querido. Nós estamos tendo uma interferência de som aqui, mas Deus vai dar vitória. Então, eu e a minha casa recebemos a escritura da terra. Quer dizer o que? A terra foi dada como bênção, porque enquanto nós estivermos debaixo do governo de Deus, nós vamos meditar nessa lei. E o Espírito de Deus vai penetrar de mãos dadas conosco, mergulhando dentro do nosso eu e arrancando para fora tudo que não é dos céus. Arrancando para fora de dentro de mim, porque a obra de Deus lá na sua casa começa em você. A obra de Deus lá no seu emprego não começa no seu patrão, não começa no seu colega de trabalho, começa em você. A obra de Deus não começa na sua sogra, não começa no seu marido, no seu filho, na sua irmã. A obra de Deus começa em você. E enquanto nós não entendermos o real propósito, deixarmos de viver o misticismo, entender o real propósito do governo de Deus, nós não teremos propriedade da escritura do governo da terra. Nós não teremos propriedade de governar aquilo que Deus nos deu. Nós não teremos propriedade de receber e trazer o governo de Deus para a terra, de governarmos, de dominarmos, não só no mundo físico, irmãos. Eu não estou falando de ter carro, não estou falando de ter casa, estou falando de governarmos, é de ter uma palavra de autoridade, de governarmos é de sermos embaixadores do céu, de governarmos é o que? O diabo pode até se levantar, Satanás pode até ranger em fúrias, mas a vitória sempre será daqueles que estão debaixo do governo de Deus. Por quê? Porque o apóstolo Paulo disse: não é sobre mim, não é sobre o quanto você pode fazer, é sobre o quanto você está engajado com a verdade que é Cristo. É sobre o quanto essa verdade faz parte da sua consciência. Por quê? Aí o texto vai dizer que Eva, ela foi atraída pelo quê? Pelos 5 sentidos. Porque os 5 sentidos, olfato, tato, paladar, audição, né? E olfato, visão. Então, visão, olfato, tato, paladar e audição, os 5 sentidos é o método que é o que? Atrai a alma. Então a alma, ela é atraída pelo quê? Pelos 5 sentidos. Então aonde Satanás começou a trabalhar? Quando Eva dá ouvido à serpente, e a serpente penetra por dentro da audição de Eva, e agora alcança a alma de Eva, instigando o quê? Instigando que Eva ia conhecer, que Eva ia ter soberania. Qual foi a proposta da serpente? Elevar o orgulho de Eva. Qual foi a proposta da serpente? Colocar, abre aspas, o astral de Eva lá em cima. Por quê? Porque inflamando o ego de Eva, Eva não mais agora é dominada
pela palavra de Deus. Eva agora não é mais dominada Eva agora nós tivemos uma interferência no som aqui. Eva agora não é mais governada pelo Espírito de Deus, mas agora Eva passa a ser governada pelo quê? Pela supremacia do ego, pela supremacia do desejo. E agora Eva, governada pela supremacia do desejo, ela vai conduzindo e decide pecar. Quando Eva decide pecar, agora a concupiscência, disse Tiago, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria consciência. É aquele momento que Satanás, ó, não ora hoje não, deixa pra você orar amanhã. Ó, bate na sua porta dizendo, pra que você vai ficar em live escutando Bíblia? Não pega a Bíblia agora não. Dá só uma olhadinha rapidinha no Instagram. É aquela hora que o diabo fala assim, não precisa você falar toda a verdade não. Enfeita aqui a história, ninguém vai saber mesmo. É aquela hora que você se permite. Você vai dar só um trago na maconha, só. É só uma fumadinha, não tem nada a ver não. Você vai simplesmente só ir lá conversar com ele. Você é solteira, ele também é solteiro. O que tem você se relacionar? Vocês têm uma intimidade sexual? Não tem nada a ver não. É só usar métodos de preservação e não tem nada a ver. Ele é solteiro, você é solteiro. O que tem a ver? Não tem nada a ver. Você só vai usar essa roupa sensual aqui. O que tem? Você vai andar igual uma velha, você tem que expor seu corpo, você tem que expor sua beleza. Como funciona isso? É Satanás batendo na sua porta. Porque ele precisa que você abra só uma greta, minha irmã. Ele precisa te instigar só um pouquinho. O que tem você entrar naquele canal e você assistir só algumas cenazinhas? Não tem nada a ver, você não está prejudicando ninguém, é só você mesmo. Mentira do diabo. Por quê? Ele é o pai da mentira. E qual é a intenção dele? Germinar e procriar dentro de nós. Porque aqui o texto está dizendo, olha o que o texto vai dizer. Mas cada um tentado, e quando tentado é atraído, engodado para a sua própria consciência, depois havendo a concupiscência concebido, dá à luz. O que significa isso? Depois de ter entrado dentro da consciência, ou seja, depois de ter se tornado unificado, depois de ter relacionado, agora ela vai dar o quê? Ela vai dar à luz. Sabe por que muitas coisas na sua vida sentimental têm virado catástrofe? Porque você está tendo um relacionamento íntimo com o pai do pecado. Sabe por que muitas das vezes tem muita coisa na sua vida que tem te gerado tanto transtorno? Porque você está relacionando com o pai da desobediência. Sabe por que muitas das vezes você tem vivido uma vida de misticismo? Você tem sentido oco. O que é uma vida de misticismo? Você mudou suas roupas, você mudou seu linguajar, você mudou o bairro, mas dentro do seu interior está perdido dentro de você mesmo. Por quê? Porque tem desejos desenfreados dentro de você, não tem controle emocional, não consegue ser verdadeiro, não consegue começa e não acaba, não consegue perdoar, não consegue ter disciplina. É uma mulher desorganizada, sua casa é uma bagunça, sua vida é uma bagunça, os filhos desordenados, não consegue ser submisso ao marido. É um homem, não consegue governar os desejos, não consegue governar as finanças. Há um diferencial de eu não ter o governo pelo Espírito de Deus, as coisas da minha vida, e eu passar
né, dificuldades por não ter governo, e há um diferencial de eu ter domínio próprio e ser provado. Por quê? Porque essa prova ela tem começo, ela tem um meio e ela tem um fim. E é isso que Deus quer te levar ao entendimento hoje. Deus quer mostrar para você da onde você saiu e em qual estágio que você está. Porque você é oriundo de Deus. O seu original está em Deus. Então Deus está te convidando a olhar para o seu original e olhar para você. Olhar para o original, olhar em você. É como se descesse um espelho do céu e dissesse: o original da Elisângela é um nariz com a pontinha. E eu olhar lá, ixi, então tá errado, peraí, deixa eu consertar aqui. Deus quer que você olhe para o original e veja onde é que você está errando. Porque quando você olhar para o original, você vai saber o que é que está desestabilizado em você. E como eu faço para olhar para o original? A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Uma coisa é nós sermos provados para aperfeiçoamento de Deus em nós. Outra coisa é as nossas decisões nos levar a circunstâncias sem objetivo, nos levar a circunstância que nos afasta de Deus, nos levar a circunstância que nos traz enfraquecimento espiritual, nos levar a circunstância que nós não conseguimos orar, não conseguimos jejuar, não conseguimos obedecer às leis de Deus. Deus está te convidando a fazer uma retrospectiva. Aonde é que você foi parar? Para onde que você está conduzindo a sua vida, minha irmã? Para onde você está conduzindo a sua vida, meu irmão? Talvez você vai na igreja, talvez você pegou um título e colocou um título aqui: eu sou uma pessoa boa. Mas para onde você está conduzindo a sua vida? Por quê? Porque você não sabe qual é o seu propósito. Então qualquer lugar que você chegar é isso mesmo. Quando você não sabe quem você é, qualquer título, qualquer nome que te dar é isso mesmo. Mas Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância, porque eu sou a verdade. Eu sou a vida, e eu posso conduzir vocês até o Pai outra vez. Por quê? Porque estão perdidos dentro de si mesmo. A tal ponto nós estamos perdidos que não conseguimos mais conectar e ouvir a voz de Deus dentro da nossa consciência. Por quê? Porque a nossa consciência está tendo um relacionamento íntimo com o pai do pecado, que é Satanás. Deus está te perguntando nessa noite com quem você anda se relacionando. Porque se relacionando o quê? Aquilo que você muito pensa, diz o livro de Provérbios. Aquilo você é, por quê? Porque todas as decisões do homem partem dos pensamentos. Todas as decisões da vida partem dos pensamentos. Então aquilo que você muito pensa, aquilo você se torna. É como a ciência diz: eu sou aquilo que eu como. E eu diria, espiritualmente, eu sou aquilo que eu examino da palavra de Deus. Então, se eu não tenho nada da palavra de Deus, que é a pessoa de Cristo, então eu não tenho nada de Deus dentro de mim. Deus quer arrancar essa máscara de misticismo hoje, essa falsa ideia, essa placa que você carrega de cristianismo, essa placa que você carrega de mérito, de carteirinha, de que você é boa. Não existe ninguém bom. Temos uma grave necessidade no século que nós vivemos. Estamos desordenados dentro de nós mesmos, com desejos desordenados, desejos desenfreados, de tal modo que o quê? Que estamos com a concupiscência dando a luz ao pecado. E agora, quando o pecado nasce, ele gera morte. Aonde que está havendo morte na sua vida? Aonde que está tendo morte, querido? Aonde está acontecendo morte na sua vida? Eu quero que você pare 2 minutinhos aí. Encaminhe essa live para alguém. Nesses últimos 10 minutinhos, eu quero que você envie aí agora, em nome de Jesus. Envie essa live para alguém aí agora, no nome do Senhor. Aonde está acontecendo morte na sua vida? Aonde, o que é que Satanás está usando para te atrair, para você ficar distante do seu pai?
O que é que Satanás está usando para te atrair? Porque quando Eva foi atraída, Adão decide pecar. E agora Eva vive o quê? Feitiçaria. O que é feitiçaria? Feitiçaria é quando eu sou iludida por uma falsa verdade. Iludida a tal ponto que enfeitiçado é o meu poder de conhecimento. É dominado. Deus está te perguntando: o que é, aonde é na sua vida que você tem vivido feitiçaria? Alguém vai dizer assim: ah, mas eu não acredito nessas coisas. O fato de você não acreditar não quer dizer que não existe, meu amigo. Porque se a mulher, ela tem um bebê dentro dela, ela não acredita que ela tá grávida, mas o bebê continua lá. Ela não consegue ver o bebê a olho nu, mas o bebê continua lá. Ela não consegue apalpar o bebê com suas mãos dentro de sua barriga, mas o bebê continua lá. Ei, não é porque você não tem conhecimento do pecado, não é porque você ainda não teve a consciência de que tá tendo um relacionamento íntimo com o pai do pecado, não quer dizer que isso não esteja acontecendo. É por isso que Jesus Cristo disse: eu sou a verdade. E a verdade pode te transformar dessa mentira que você vive. Qual é a forma de nós sabermos como está o equilíbrio da nossa vida? É quando você olha para dentro de você mesmo e não encontra paz. Você tem uma falsa alegria. Por quê? Porque só Cristo pode nos dar uma paz que sobe e eleva a todo entendimento, porque essa paz não está condicionada a méritos apalpáveis dessa vida. Essa paz está condicionada o tanto que o governo de Deus é manifesto dentro de mim, o tanto que eu me relaciono. É por isso que é uma paz que excede o nível, uma paz que sobe o nível de quê? O nível de pessoas que andam presas neste mundo terreno. Por quê? Porque há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de arrancar. Você não tem vivido o melhor de Deus porque não entendeu qual é o tempo de Deus para a sua vida. É por isso que muitas das vezes você tem passado uma prova de novo, e passa de novo, e passa de novo, e passa outra vez. Por quê? Porque não entendeu qual é o tempo de Deus para a sua vida. Mas eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não vai mais se relacionar com uma desordem do pecado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus está indo ao seu encontro agora. A palavra de Deus vai em direção a você neste exato momento. E eu quero aproveitar o gatilho dessa palavra profética. E eu quero ministrar sobre a vida do nosso irmão Diego Dias, sobre a vida do Wagner, sobre a vida da Nayara. Ei, eu quero ministrar que a palavra de Deus vai ao encontro de vocês agora e os resgate da sofisma, e os resgate na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, convencendo vocês para que as cadeias sejam quebradas. Cadeias aonde? Cadeias na mente, que tem feito vocês se tornarem escravo dos desejos, escravo das vontades, escravo da depravação humana. Mas Jesus Cristo tem o poder de quebrar essas cadeias. Como? Através da verdade. Através da verdade. Porque se tem uma coisa que ninguém pode roubar de mim, é o conhecimento. É quando eu entendo. É por isso que Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta e me deixardes entrar, eu entrarei e farei em ti morada. O que Jesus está falando? Se você ouvir, não é só escutar, tem que ouvir, pensar, meditar. Eu entrarei dentro de você, farei morada. Cear quer dizer comunhão. Cear quer dizer prazer e dádiva da alegria de viver. Deus está convidando você e a sua casa. Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Como que é receber Jesus? É você parar a sua vida. É você colocar um stand-by na sua vida em tudo e dizer: pronto, chega. A partir de agora,
Eu vou começar a ler a Bíblia Sagrada. Não é sobre o pastor, não é sobre a igreja pentecostal, não é sobre a igreja tradicional, não é sobre quem usa o véu, quem deixou de usar o véu, quem tá com a saia, quem tá com a calça. É sobre a Bíblia Sagrada. É sobre relacionar, é receber a paternidade de Deus. É se conectar com essa paternidade outra vez. E aí o texto vai dizer o quê? Porque foi despertado em Eva um falso eu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem anda te governando? Todas as decisões que você tem é governada pelo quê? Pelo seu sentimento? É governada pelo que você acha? Alguém vai dizer assim, faz, boba. Se você sentir no seu coração, você faz. Cuidado, porque as emoções oscilam. Emoções são constituídas por ideias. Ideias formam o quê? Pensamentos. E os pensamentos levam você a decidir. Só que tem um detalhe. Ideias vão e vêm. Ideias oscilam. E Jesus Cristo disse, deixa eu te contar uma coisa. Não construa sua casa sobre a areia. Eu quero que você escreva aí em nome de Jesus. A minha casa não está sobre a areia, e sim sobre a rocha. Escreva aí em nome de Jesus. Declara isso sobre a sua vida. Minha casa não está sobre a areia, mas sobre a rocha. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Lá no jardim do Éden, o que foi que Deus disse? Quando cada um pecou. Adão peca, Eva peca e a serpente peca. Então agora são destituídos todos da glória de Deus, ou seja, erraram o alvo, se perderam pelo caminho, perderam a direção. E aí o que acontece? Toda vez que a gente erra o alvo tem uma consequência. Todas as vezes que nós erramos o alvo tem uma consequência. Escreva aí, querido, minha casa não está sobre a areia, e sim sobre a rocha. Declare isso, porque se dois concordarem aqui, há uma liberação celestial. E a palavra nós entendemos que Cristo tem o poder do hemisfério da palavra. Coloque aí, declare, querido, em nome de Jesus. Minha casa não está sobre a areia, e sim sobre a rocha. O que foi? Qual foi a sentença de Adão? A sentença de Adão foi que do suor do seu rosto ele ia comer. A sentença de Eva foi o quê? Que quando ela fosse dar à luz, ela sentiria dores. E a sentença da serpente foi o quê? Que ela ia rastejar. E agora a sentença de Satanás foi o quê? Comer do pó da terra. Então vamos lá, querido. Na sentença do homem, 5 minutos para nós encerrar. Na sentença do homem, o seu maior propósito é ser provedor. Por quê? Porque quando o homem, ele é provedor, ele sustenta a casa, né? Você já viu que quando você conhece, né? Quando você conheceu o seu esposo, ele tinha alegria, né? De lá, o namorado, ele tem alegria de dizer, né, o que foi que você quer? Às vezes quando vai sair o esposo, os filhos, a esposa, o marido tem o prazer de chegar lá e falar, quanto deu? E ele paga a conta, já percebeu? Ele tem o prazer de comprar e te dar, te entregar, porque isso manifesta uma alegria no homem toda vez que ele é provedor. Toda vez que o homem... Ajuda ela aqui pra mim, por favor, amor. Toda vez que o homem é provedor, manifesta nele uma alegria. Por quê? Porque dentro da casa, o homem revela a manifestação da paternidade de Deus. Então, quem revela a identidade de Deus dentro de uma casa é o homem. Então, toda vez que o homem ele é provedor, ele está revelando uma das características dos atributos de Deus, porque a maior alegria de Deus é abençoar. O maior prazer de Deus é conceder bênção aos seus filhos. Então, quando Deus olha para a terra, Deus disse, precisa haver uma forma para que o homem revele a minha natureza. Então foi por isso que Eva não foi um sonho simplesmente de Adão, digamos assim. Quem sonhou Eva para Adão foi Deus. Por quê? Porque em Eva
Adão ia revelar a natureza divina. Todas as vezes que Adão se dedica a Eva, todas as vezes que Adão é provedor de Eva, provedor aonde? No corpo, provedor na alma e provedor no espírito. Então todas as vezes que o homem exerce esse papel de ser o provedor, ele está revelando dele um atributo divino. Tá entendendo? Então agora quando o homem sai debaixo do governo de Deus, ele vai ter dificuldade de revelar essa natureza, ou seja, então ele vai ter dificuldade de ter essa alegria, ele vai ter dificuldade de manifestar esse prazer outra vez. Então agora do suor do rosto dele ele comerá. Porém, Deus falou assim: se retomares e a estar debaixo do meu governo, você terá não só alegria, mas uma paz que excede a todo entendimento. Tá entendendo? Então é por isso que você, homem de Deus, precisa se resgatar. Você precisa estar de mão dada com o Espírito Santo e mergulhar dentro de você mesmo, para que Deus te dê autoridade sacerdotal dentro de sua casa, porque Deus te constituiu, você e sua esposa, como sacerdócio real. E a mulher dar à luz, por quê? 1 Coríntios 7 vai dizer, através do apóstolo Paulo, que a maior alegria que a mulher teria é ser submissa. O que é submissão? É eu ter amor e prazer de auxiliar em uma missão. E como que é que seria o melhor método para que a mulher auxiliasse nessa missão? Gerando filhos. Para que os seus filhos deem a sequência à adoração a Deus, porque a maior alegria que Deus tem, irmãos, é em filhos. É por isso que os filhos são chamados como herança. Por quê? Porque a mulher recebe, né, a manifestação da beleza divina de Deus através do homem. Quando ela recebe isso, ela distribui para os filhos. E assim vai dando a sequência, o louvor e a adoração de Deus na humanidade, na geração. Vai dando, a adoração vai passando a ser geracional. O louvor vai sendo geracional. As bênçãos vai sendo geracional. A ponto de visitar até 1000 gerações. Tá entendendo? Então agora, quando a mulher sai debaixo do governo de Deus, ela passa a ter dificuldade com essa missão. Ela passa a ter dificuldade de gerar. Ela passa a ter dificuldade de auxiliar nessa missão. O que Deus está falando com você, mulher? Por isso que muitas das vezes nós mulheres achamos a nossa vida pesada. Nós temos dificuldade de conciliar tudo porque queremos fazer sozinha. Só que o Espírito Santo está dizendo: vem seguir de mão dada com ele, porque ele vai te conduzir, mergulhar dentro de você mesmo e vai ver aonde é que você se perdeu. E Satanás, qual é o prazer do diabo? Se alimentar do pó da terra. Quem foi feito do pó da terra, irmão? O homem. Então, o que é que deixa o diabo forte? Nós lemos aqui no livro de Tiago: todas as vezes que você decide dar ousadia a um pensamento errado, todas as vezes que você decide algo que está fora das leis de Deus, você se relaciona com o pai do diabo. Ou seja, você alimenta Satanás, você deixa o diabo forte. Você se relaciona com ele a ponto dele conseguir produzir pequenos filhotes na sua vida. Irmã, mate a natureza pecaminosa em nome de Jesus. Pare de relacionar com Satanás. Não deixe mais ele te seduzir pelos 5 sentidos, te levando você a viver uma vida depravada. Uma vida de pensamentos, de orgulho, de amargura, de tristeza e desordem. Jesus Cristo está dizendo: vinde a mim, porque eu tenho poder de vos libertar. Eu tenho poder de vos transformar. E aí nós fechamos e encerramos. Então, a partir daí, surge a natureza pecaminosa, que começa a o quê? Que começa a te governar, que começa a te dominar. Romanos capítulo de número 7, versículo de número 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso eu não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Talvez dentro de você, você não quer viver uma vida pecaminosa, mas muitas das vezes vem o desejo dentro do seu coração e você não consegue resistir. Por quê? Porque tem uma natureza aí dentro
que está tentando te governar, ou melhor, que está te governando. O apóstolo Paulo vai explicar. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Ou seja, porque a lei veio para trazer clareza do que é certo e do que é errado. Então a lei é boa. Por quê? Porque ela mostra. É como um holofote que mostra onde está a sujeira. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Mas o pecado que habita em mim. Então, o que ele está dizendo? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu não faço o que quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Jesus Cristo está dizendo, eu tenho poder. Eu tenho o poder. Se arrependei-vos e reconhecer que essa palavra está indo ao seu encontro, te mostrando que tem alguma coisa desordenada em você. Como eu sei? Pelos frutos da minha vida eu vou saber o que está desordenado. Então se está desordenado porque alguma coisa aconteceu, eu me perdi em algum lugar, alguma coisa está errada. Então o que foi que aconteceu lá dentro do jardim? A voz de Deus foi de encontro a Adão e disse, Adão, aonde é que tu estás, Adão? Não era porque Deus não via Adão, porque Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Ele vê tudo, conhece tudo, está em todos os lugares. Então Deus via Adão, mas Deus estava dizendo, aonde é, Adão, que você se perdeu dentro de você mesmo, que o meu espírito não consegue mais falar com você dentro da sua consciência? Que o meu espírito não consegue mais governar as palavras que saem da sua boca. Que o meu espírito não consegue mais governar o que você escuta. Que o meu espírito não consegue mais governar os passos da sua vida, o que você come, o que você bebe. Aonde é que você se perdeu, meu irmão? Que o Espírito de Deus não mais te governa. Aonde é que você está perdido? Não é no Brasil, não é na Alemanha, não é no exterior. Você está perdido dentro de você mesmo. Perdeu o quê? Desconectou com a paternidade de Deus. Desconectou com o direcionamento de Deus. Talvez a sua aparência está normal, porque dentro do jardim Adão e Eva continuou andando, continuou comendo, continuou vestindo. Porém, se desconectaram da paternidade de Deus. Estavam mortos no espírito. E no livro de João, capítulo de número 4, Deus vai dizer que agora Deus começa a procurar quem está com vida no espírito para o adorar. Deus está convidando você para ser um adorador. Deus não está convidando você para fazer parte de uma instituição. Deus está convidando você para morar dentro do seu interior, para governar todas as diretrizes dos seus desejos, para governar a sua boca, para governar o que você olha, o que você escuta, o que você pensa. Deus quer, na hora que você está na beira da pia, você ouvir a voz de Deus. Na hora que você está lá no seu trabalho, você está sentindo a graça de Deus. Ei, andando o quê? Com vida no espírito. Deus está te procurando. O verbo vivo está indo ao seu encontro essa noite. Ele está dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Eu quero que, em nome de Jesus Cristo, você pense nisso. Eu quero que você pense nisso. Por quê? Porque a palavra de Deus está indo ao seu encontro hoje. E nós voltamos em Efésios 2. Nós fechamos. 4 minutos para nós encerrar. E nós fechamos. Deus quer te libertar. Sabe de quem? De você mesmo. Por quê? Porque talvez a sua criação, as coisas que você viveu na sua infância, as coisas que você aconteceu na sua fase de escola, os processos que você viveu, criou cadeias. Cadeias que estão te aprisionando dentro de você mesmo. Cadeias que faz você se sentir inferior. Cadeias que não te faz você se sentir bom bastante. Cadeias que não faz você acreditar que você tem um potencial. Cadeias que faz você se sentir ofendido. Que é o quê? A mentira do diabo.
Deus quer te libertar dessas cadeias. Talvez o seu tripé emocional foi abalado. Você não se sente amada. Você não se sente valorizado. Você não se sente protegido. E às vezes você achou que era por causa da estrutura. Era por causa das pessoas que estavam à sua volta. Mas Deus estava dizendo, não. É porque você está perdido dentro de você mesmo. Então Deus está dizendo para você, vinde a mim. Vinde a mim. Ei, o fardo de Jesus é leve, é suave. O jugo dele é suave. Jesus não tem muita complicação não, irmão. É só você ler a palavra e meditar que ela tem o poder de arrancar de você. Eu quero orar para encerrar. Terça-feira que vem nós estaremos aqui novamente, 21 horas. Eu quero que você coloque aí, eu recebo essa palavra de paz na minha vida em nome de Jesus. Coloque aí, eu recebo essa palavra de paz em nome de Jesus. Terça-feira que vem, nós estaremos aqui, em nome de Jesus. E eu quero falar sobre o tripé emocional. Tripé emocional. Ser amado, ser protegido e ser valorizado. Toda terça-feira, em nome de Jesus. Terça-feira, 21 horas. Nós estaremos aqui outra vez. E recebe essa palavra. Sabe por quê? O verbo vivo foi ao seu encontro. Não importa onde você esteja. O verbo foi ao seu encontro hoje. Ele te disse, vem. Vem porque eu quero te levar a mergulhar dentro de você mesmo. Porque eu quero te dar uma paz que você ainda não sentiu. Mas não é uma paz porque sua vida vai melhorar de uma hora para outra, não. É uma paz que vai exceder a todo entendimento. Sabe por quê? Porque você vai convidar a pessoa de Cristo para morar dentro do seu interior. Eu quero orar com você agora. Espírito Santo de Deus, nós entendemos que do Senhor é o governo. Nós entendemos, Pai, que na pessoa de Cristo está as leis. E nós entendemos que o Espírito Santo traz esse governo através das leis para morar dentro de nós. É por isso, Senhor, que é um tesouro dentro do vaso de barro. E eu quero ministrar sobre a vida dessa pessoa que me ouve agora, Jesus. Que a tua palavra